Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento aos estudos do Livro dos Espíritos. E na tarde de hoje, nós vamos estudar aqui o capítulo 7º, que é o retorno à vida corporal, e nós vamos estudar o item 2, que fala união da alma e do corpo e aborto. Então vamos rogar aos amigos espirituais da Casa do Caminho que nos amparem nesse momento de estudo e que possamos todos ter a melhor compreensão desse estudo do Livro dos Espíritos. Graças a Deus. Bom, começa aqui, união da alma e do corpo. Então, Kardec pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos começam a responder, né? A união começa na concepção, mas só é completa no momento do nascimento. Então, quando já temos a concepção, já começa a vida intrauterina. A gente já começa aí, nesse momento, o espírito fazer uma ligação a esse corpo que vai surgir para esse espírito reencarnar. Então, já nesse momento, já existe uma ligação. E até mesmo antes dessa fecundação, né, dessa concepção, se a gente for lá no Missionários da Luz e vermos lá a reencarnação de Segismundo, nós vamos perceber que para ele reencarnar teve todo um trabalho espiritual para que o pai pudesse não atrapalhar na hora da concepção, porque eles eram inimigos no passado e isso estava dificultando a concepção. Então, além da questão dessa ligação na concepção do espírito a esse corpo que vai ressurgir, né? vai nascer, é importante a gente também prestar atenção que existe todo um trabalho espiritual envolvendo essas questões. Só para a gente também ter essa noção. É importante que se leia lá a reencarnação do Segismundo, que é muito, muito interessante a forma, ele mostrando todas essas questões espirituais até a questão da concepção. E uma coisa que eu trago aqui também é o seguinte, porque quando os espíritos colocam concepção, aí eu busquei no dicionário, né, então, para a gente ter só a definição bem esclarecido realmente, né? A concepção é a ação ou efeito de gerar um ser vivo, em consequência da fusão do espermatozoide com o óvulo, fecundação e geração, tá? É só um esclarecimento para a gente não ter dúvida, porque no Livro dos Espíritos ele fala muito em concepção, né? E na realidade é a mesma coisa do que a fecundação, né? Porque se a gente vê todas as outras partes da ciência, fala em fecundação, é o normal que se fala. E uma outra coisa, né, que os espíritos colocam aqui é que esse laço fluídico, né, ele vai se apertando de acordo com o desenvolvimento do feto até o seu nascimento. E aí, quando nasce, né, que ele coloca aqui, vai se apertando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. Então, ali, nesse momento, é que está havendo a encarnação propriamente dito. Anteriormente, ele tem esse espírito está ligado àquele corpo através desse laço fluídico, né? Em outras partes, ele faz até a comparação
questão do homem quando está no sono, quando o espírito se afasta do corpo, mas fica ligado àquele corpo fluidicamente. Ele dá um exemplo para nós termos essa noção do que estaria ocorrendo. E também é bom, eu trago também a questão da parte da ciência, né, que fala o seguinte, a biologia. Só para a gente ter ideia, realmente, o que a biologia, a embriologia falam sobre essa concepção. Então, a primeira pronúncia foi em 1827, depois que foi descoberto o espermatozoide, né, esse biólogo aqui, Carl Ernst, 150 anos depois, ele dá uma declaração dizendo que o início da vida se dá no momento da fecundação. Aí as pessoas podem falar, poxa, mas foi 1827. De lá para cá, continuou tudo a mesma coisa, as mesmas definições em relação à vida. Aí eu trago aqui da embriologia, isso é o livro que o pessoal utiliza, que o nome é Embriologia Clínica, está no capítulo 1. Ele diz o seguinte, o zigoto é uma célula resultante da fertilização de um ovócito por um espermatozoide. É o início de um ser humano. Então, no ato da fecundação, da concepção, nós já estamos no início de um ser humano. E também tem um estudo em relação a isso que fala do nosso corpo físico, né, desse ser humano que está sendo formado, na relação do contínuo, né? Nós nascemos, somos concebidos nesse momento da fecundação do espermatozoide com óvulo e chegarmos até a velhice, né? Então passamos um contínuo, um processo que nós passamos de desenvolvimento do nosso corpo físico. Chega ao ápice e depois vem declinando com a idade. Então, é tudo um processo. Então, nós já temos a vida intrauterina, que não pode ser interrompida, porque nós vamos falar mais tarde sobre o aborto. Por isso que eu já estou trazendo logo agora no início. Então, para nós percebermos que a ciência fala em relação a esse contínuo, que é desde a fecundação, que aí forma lá o zigoto, vem o feto, vem o bebê, a criança, o jovem, o adulto, né? Até chegar à idade da velhice e vem a morte do corpo físico. Então, tudo isso é um processo de desenvolvimento. E com isso, o espírito, em qualquer fase dessa, está se aprimorando, está no seu processo de progresso, de evolução espiritual, utilizando esse corpo físico. Então, isso é importante ser colocado para nós termos uma ideia de que, em qualquer momento, em qualquer etapa desse processo, não pode haver a interrupção através da questão do aborto. Então, a gente vai tratar isso mais adiante, mas como já começa aqui na concepção, eu já quero fazer essa explanação em relação a isso. Tá? E aí ele continua aqui, na 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo designado? Os espíritos falam que é definitivo no sentido que um corpo só pode receber apenas um espírito. E como nesse momento a ligação fluídica desse espírito, que ainda não está encarnado, está apenas ligado, esse laço é muito tênue e ele pode ser rompido a qualquer momento. O espírito aqui, como ele coloca, que a ele se prende, esses laços que a ele o prende são muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se pela vontade do espírito, que recua diante da prova. Neste caso, porém, a criação
não sobrevive, a criança não sobrevive. Quer dizer, o espírito percebe a prova qual ele vai passar, independente dele ter planejado no plano espiritual, mas na hora que ele está se ligando já a um corpo físico, ele percebe que ele não teria essa condição, fica com medo e acaba recuando e rompendo esse laço, né? E a criança não sobrevive. E 346, o que acontece com o espírito se o corpo que escolheu morre antes de nascer? Ele vai ter que procurar um outro corpo para reencarnar, né? Essa questão fica muito fácil. Que utilidade pode ter para um espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do seu nascimento? Qual a utilidade para o espírito? E eles respondem: o ser não tem consciência de sua existência bastante desenvolvida. A importância da morte para ele é quase nula, porque ele ainda não teve esse desenvolvimento, ainda não tem esse nível ainda de consciência, né? E, frequentemente, como dissemos, isso aí vai ser uma prova para os pais, né? Então, quando a gente, por exemplo, perde uma criança, né? E a gente tem toda uma expectativa do nascimento, planejamos todo esse nascimento, né? Acompanhando aquele desenvolvimento e, de repente, acaba vindo a não viver. Então, é uma prova muito grande que a gente passa por uma exaltação dos sentimentos, daquela alegria de estar vindo um filho, né? E de repente a gente perde esse filho, né? Nesse sentido dele não sobreviver. Então isso é uma prova realmente, e para mim eu considero uma prova muito, muito dura. Uma coisa que eu sempre peço a Deus é para que eu vá na frente do meu filho, nunca ao contrário, né? Que eu acho isso aí uma coisa realmente, para mim, muito difícil. E aí nós vemos aqui na 348, o espírito sabe antecipadamente que o corpo que escolheu não tem possibilidade de viver. Algumas vezes ele sabe, porém se ele o escolhe por este motivo, significa que está recuando diante da prova. Quer dizer, se o espírito sabe que aquele corpo não vai sobreviver e ele faz essa opção por isso, então ele está recuando diante da prova. É isso que os espíritos estão trazendo. Então, não é possível que esse espírito, ele não, na realidade, ele não está querendo reencarnar, né? De alguma forma, ele acabou tendo que vir, mas ele vê essa oportunidade nesse corpo que não vai se vingar. E aí ele está, na realidade, apenas recuando diante de uma nova encarnação. Ainda está com muito receio de reencarnar, né? 349. Quando uma encarnação está perdida para o espírito, por uma razão qualquer, ela é suprida imediatamente por uma nova existência? Eles respondem que nem sempre é imediatamente. Vai demorar um tempo e ele poder reencarnar. Mas muitas vezes pode ser que isso seja de uma forma imediata, esse tempo seja muito curto. Mas nesse caso já houve um planejamento reencarnatório para que as coisas se processassem dessa forma. Então a gente poder observar essa questão desse ponto de vista. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso imediatamente, só quando isso já está planejado para que ocorra desta forma. E 350, o espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando não há mais como voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez?
né? Aí os espíritos perguntam a Kardec. Na realidade, o que você quer saber é se ele lamenta da vida que tem, né? Então o espírito está encarnado e está vendo a vida que tem. Isso aí ele lamenta, porque às vezes as provas são difíceis, vai ter muitas dificuldades, ele lamenta disso. Agora, se ele lamenta por ter escolhido aquela prova, eles dizem que não. Por quê? Porque ele não tem a lembrança de que ele escolheu passar por aquelas dificuldades, por aquelas situações que ele teria que passar. Nisso ele não tem recordação e não se lembra. Tá? E aí ele continua aqui, ele fala o seguinte, né? Ele não pode lastimar uma escolha de que não tenha consciência. Porém, ele pode achar que a carga está muito pesada e considerá-la acima das suas forças. Então, ele recorre ao suicídio. Quer dizer, do sofrimento a qual ele estava passando, achando que essa carga ele não conseguiria suportar, ele comete o suicídio. Na realidade, está aumentando muito mais essa pressão, essa carga de sofrimento que ele vai ter no plano espiritual. No intervalo entre a concepção e o nascimento, quer dizer, no período de gestação, o espírito goza de todas as suas faculdades? Resposta dos espíritos: mais ou menos, conforme a época, pois ele ainda não está encarnado, porém ligado. Né? Então, ele vem aqui falando em relação a isso. E vai depender do período, porque inicialmente os laços são fracos, e esses laços vão se apertando ao aproximar do nascimento da criança, onde o espírito vai ser encarnado, vai acabar encarnando após o nascimento. E o André Luiz, na reencarnação de Segismundo, lá nas conversas dele com Alexandre, se eu não estou enganado, ele faz a seguinte pergunta, né? Porque ele já tinha falado que somente aos 7 anos a encarnação se completaria. Então ele pergunta o seguinte, André Luiz: somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Aí eles falam a resposta: você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. É muito interessante isso, é importante que a gente, não dá para entrar muito, mas que a gente leia o Missionários da Luz para a gente ter um entendimento melhor sobre isso aqui. E o detalhe aqui que ele coloca: na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Então, quando o espírito está nessa fase da fecundação até o nascimento, todo esse processo, porque mais adiante ele vai falar de uma parte vegetativa aqui no Livro dos Espíritos. E aí eu trouxe exatamente ele falando isso aqui, sobre essa parte vegetativa. O que acontece? Porque nesse período, o feto está sendo alimentado pela mãe, como o André Luiz coloca aqui, né? Então, por isso que ele coloca dessa parte vegetativa. Então, e a gente ter esse entendimento, como ele coloca aqui, que é só após os 7 anos, depois do nascimento, é que esses laços vão se apertando cada vez mais, o desenvolvimento do corpo físico vai podendo comportar essa questão espiritual, né? Porque enquanto você está no útero lá da mãe, todo esse processo está sendo feito, elaborado pela própria mãe, né? Que alimenta através do cordão o seu bebê.
Mas a partir do nascimento, há um desenvolvimento desse corpo físico e ele que vai elaborar a sua alimentação, tudo mais para o seu desenvolvimento, né? Então, e ele também fala que as ideias vão voltando pouco a pouco a partir do desenvolvimento do homem, né? E 353, a união do espírito ao corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão após o nascimento, pode-se considerar que o feto tem uma alma? Aí os espíritos respondem: o espírito que deve animá-lo existe, de certa forma, fora dele. Ele não tem, portanto, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de se operar. Acha-se, porém, ligado àquele que deve possuir. Quer dizer, na realidade, o espírito está apenas ainda ligado. Só vai haver realmente a encarnação após o seu nascimento. E aqui, como explicar a vida uterina? Como eu falei anteriormente, daquela parte vegetativa. Eles colocam que os espíritos respondem que a planta é da planta que vegeta, como eu li aqui anteriormente. E depois que a criança nasce, ela vai viver a vida animal e é completa com a vida espiritual. Então aí acaba a encarnação do espírito e todo esse desenvolvimento para o homem poder, o espírito no corpo, né, poder fazer o seu progresso, a sua evolução. 355. Há como indica a ciência criança que desde o seio materno não são viáveis. Com que objetivo isto acontece? Aí responde os espíritos. É para os pais, né? Deus permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito designado para assumir o seu lugar. Então, são corpos que não são viáveis, mas que acabam, muitas vezes até nascendo, mas que tudo isso vai ser uma prova tanto para o espírito quanto para os pais. Há natimortos, né, que já vão nascer mortos, né, os corpos, que não tenham sido destinado à encarnação de um espírito? Sim. Quer dizer, você tem um corpo que não vai vingar. E aí ele fala aqui, ele faz essa pergunta, se essa destinação de um espírito, né, que não tenha sido destinado a um espírito. Eles dizem que sim, que aquele que nunca tiverem um espírito destinado para seus corpos, para eles nada deve se cumprir. Quer dizer, o espírito está ali para que haja esse desenvolvimento desse corpo, mas não é para a experiência do espírito. Então, apenas a prova pelos pais que a criança veio passar. Só isso. A única coisa seria voltada aos pais. Aí, aqui a questão B, 356B. Toda criança que sobrevive após o nascimento tem, portanto, necessariamente um espírito nele encarnado? Claro que sim, né? A única coisa que nós sabemos é isso, né? Nós somos o corpo físico e um espírito para animar esse corpo físico para poder passar pelas provas, pelas expiações e ter o seu progresso durante cada encarnação e chegarmos a espírito puro, né? E aqui na 357, quais são para o espírito as consequências do aborto? É uma existência nula que terá que se recomeçar. Claro, você retira aquele corpo físico que estava sendo gerado e aí o espírito vai ter que recomeçar de novo um outro momento
procurar novos pais, para poder ter um recomeço, né? Então, foi como eu falei anteriormente, aquela questão do contínuo. Chegou na fecundação, dali em diante é todo um processo que nós temos para o desenvolvimento do corpo físico. Então, em nenhum momento devemos interromper esse contínuo, da fecundação até a velhice. É importante até que vocês vejam essa palestra do Dr. Décio Landoli. É muito esclarecedora. Aí, a 358, constitui um crime o aborto voluntário por qualquer que seja a época da concepção, né? Então, qualquer período, é o que os espíritos estão falando, em qualquer período, quer dizer, pode ser logo lá no início, como lá no final, se constitui isso um crime. Aí os espíritos respondem: há sempre crime quando transgredis a lei de Deus, a mãe ou qualquer outra pessoa. Veja bem, aqui os espíritos responsabilizam a todos aqueles que estão envolvidos naquele momento, a mãe ou qualquer outra pessoa, porque na maior parte das vezes a mulher sofre uma pressão muito grande para retirar o filho, às vezes pelo pai, pela mãe, pelo pai que não quer assumir aquela criança, porque normalmente essas coisas acontecem quando a menina é muito jovem ainda, né? Então não tem emprego, não tem toda uma vida para seguir, e se olha única e exclusivamente para essa parte material, dos estudos, de seguir uma vida, né, para a filha. Mas esquecem de não se dá oportunidade àquele feto que está ali, que já está um espírito ligado a ele, né? Então isso daí não é levado em conta. Então eu acho muito interessante que ele coloca aqui que ou qualquer outra pessoa que esteja envolvido nisso, né? Aí ele continua: cometerá sempre um crime, tirando a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois impede a alma de experimentar as provas de que o corpo devia ser o instrumento. E a gente tem que prestar atenção, a gente se esclarecer em relação a isso. Não é a gente julgar as pessoas que por algum motivo, sem esclarecimentos, acabaram cometendo o aborto. Não, a gente tem, é como Jesus fez na passagem da mulher adúltera. Ele foi, amparou, mostrou que aquela atitude não era correta, né, a questão do adultério, mas que ela seguisse um novo caminho. Então o que nós temos que fazer é o quê? Manter um esclarecimento para todos que estão à nossa volta, e no caso de terem cometido esse equívoco, a gente possa amparar. Não é a gente jogar pedra. Inclusive o Dr. Herman falou isso na última mensagem dele, no dia 26, que nós ainda estamos com a pedra na mão, né? E nós ainda estamos carregados de tantas dificuldades, de tantos erros, e queremos muitas das vezes julgar as atitudes das outras pessoas. Nós temos que julgar as nossas atitudes. É isso que nos importa. Progredirmos e o conhecimento que nós temos, tentar passar à frente para que as pessoas fiquem esclarecidas sobre todos os assuntos, né, que nos levem a um crescimento. E aí, a 359, no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo, né, no caso o aborto, a mãe estando em perigo, que ele coloca, os espíritos respondem que é preferível manter a mãe, porque já está encarnada, do que um ser que ainda não encarnou, né? Então, essa é a resposta do plano espiritual, né? Manter a mãe. É a única questão que ele coloca em relação a isso. E na 360, para finalizar, será racional ter para com o feto as mesmas atenções
se dispensa ao corpo de uma criança que tivesse vivido? É claro que sim, né? O início da vida já está lá na fecundação. E a partir dali, é como eu falei anteriormente, a questão do contínuo. Então, a gente já tem que começar a amar desde o início, desde quando o feto já está ali dentro da barriga da mãe, né? E a gente poder dar esse carinho, esse amparo para nossa esposa, né? Para essa que está ali trazendo essa criança. E uma coisa também importante que eu assisti dessa palestra, rapidinho aqui, é a questão do aborto. Esse doutor Décio, ele coloca o seguinte, que isso existe um luto oculto, né? A pessoa não viu a criança, e isso traz transtornos emocionais para a mãe, tá? Então ela não enterrou, não fez nada, ela apenas retirou esse feto. Então ela tem problemas em relação a isso, tá? Então a gente também pensar na vida da mãe, nesses transtornos emocionais a qual ela vai passar, e darmos oportunidade a esse espírito que vem reencarnar, tá? Então, agradeço a todos pela atenção, que possamos aqui ter compreendido um pouco mais do Livro dos Espíritos. E que, por favor, leiam Missionários da Luz para ver essas explicações, tá? Que Deus nos ampare, graças a Deus.